Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra e vamos dar início com a oração pelos falecidos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Santo, cuja misericórdia jamais invocamos em vão, acolhei vossos filhos e filhas que partiram desta vida, que eles possam participar da comunhão dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Descanse em paz. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, ao Papa Francisco, ao Papa Emérito Bento XVI e a todos os nossos religiosos, padres, presbíteros, seminaristas, pessoas que compõem as novas comunidades, os consagrados em geral. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 19 de novembro de 2022... finalizando a 33ª semana do tempo comum, a cor litúrgica é vermelho porque nós vamos lembrar de mártires, São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castillo, presbíteros, memória, tá bom? A primeira leitura de hoje é Apocalipse 11, versículos de 4 a 12. Disseram a mim, João: essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, um fogo sairá da boca delas e devorará seus inimigos. Sim, se alguém quiser fazer-lhes mal, é assim que vai morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma enquanto durar a sua missão profética. Elas têm também o poder de transformar as águas em sangue. E quantas vezes elas quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo vai combater contra elas, vai vencê-las e matá-las. E os cadáveres das duas testemunhas vão ficar expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, e na qual foi crucificado também o Senhor delas. Gente de todos os povos, raças, línguas e nações verão seus cadáveres durante 3 dias. Durante 3 dias e meio, e não deixarão que os corpos sejam sepultados. Os habitantes da terra farão festa pela morte das testemunhas. Felicitar-se-ão e trocarão presentes, pois estes 2 profetas estavam incomodando os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus, penetrou nos 2 profetas, e eles ficaram de pé. Todos aqueles que os contemplavam ficaram com muito medo. Ouvi então uma voz forte vinda do céu e chamando os 2: subi para aqui. Eles subiram ao céu, na nuvem, enquanto os inimigos ficaram olhando. Palavra do Senhor. Responsório deste sábado, Salmo 143 ou 144, com o refrão: bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo. É nele que espero, ele submete as nações a meus pés.
Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos, a vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Evangelho de hoje. O evangelho de hoje é Lucas 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abrão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do 33º domingo do tempo comum. O evangelho foi Lucas 21, versículos de 5 a 19, em que Jesus questiona as pessoas que estavam admirando o templo de Jerusalém. E ele faz uma visão profética, uma visão escatológica do fim dos tempos e chegada do Messias. E ainda falando, cuidado para não seres enganados, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Jesus já está falando da sua segunda vinda, né? Ele já estava preparando todas as pessoas que ele iria passar pela paixão, morte e na sequência a ressurreição, mas as pessoas não estavam preparadas, né? No evangelho de hoje, existe tem um ponto aqui que hoje me chamou a atenção. Você conhece essa passagem, essa leitura do evangelho, em que os saduceus, eles não acreditam na ressurreição, né? Se não me engano é isso. Tem os fariseus, tem os saduceus, são várias vertentes do judaísmo. E não são irmãos e teologicamente, digamos assim, não se batem. Então eles questionam Jesus sobre essa questão. E daí? Essa mulher casou com os 7 irmãos. Pela lei mosaica, ela tem que casar com se ela perdeu o marido, tem que casar com outro irmão para dar descendência para o primeiro irmão. Mas enfim, aí todos morreram. E aí? Na ressurreição, ela será esposa de quem? Aí eu fico imaginando a cara de Jesus, né, com os braços assim, cruzados, e batendo o pezinho, com aquela cara de... Com o olhar semicerrado, sabe como? Ai, meu Deus do céu, como vocês são ignorantes. Mas o pior é que tem pessoas que não conseguem, pelo menos, tentar vislumbrar. Não precisa também entrar numa roda viva na cabeça, né? O que eu quero dizer é que tem gente que acha que o reino dos céus é uma coisa muito material. E isso não é problema só do povo lá de trás. Realmente, Jesus, como homem e Deus, estava à frente do seu tempo 10 milhões de anos, né? Ele tentando fazer a boa nova, tentar explicar como faz para entrar no reino dos céus, como é o reino dos céus, o que é que Deus quer da gente, e as pessoas não entendiam e não entendem até hoje, porque a grande maioria das pessoas, mas assim eu me incluo e também, lógico, vocês também, há alguns aspectos que nós... vem aquela coisa, quais são similitudes e diferenças da vida material para o reino dos céus? Tem que pensar diferente. Quando a gente faz... Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou explicar essa parte?
Vamos supor que você teve uma experiência com Jesus e você teve um breve vislumbre do que poderá ser o reino dos céus. Eu estou partindo do pressuposto que você teve uma experiência forte, assim. Você sabe que é forte porque sua vida mudou em algum aspecto, assim, tipo, a bússola girou para o norte certo e você está no caminho, tá? Tá captando a coisa? Então você sabe que é aquela parábola do fazendeiro que encontra uma pérola, encontra uma pérola e aí vende tudo para poder comprar aquela pérola. Ele faz de tudo para chegar naquela pérola de grande valor. É uma pérola, mas ele vende tudo. Então, quando a gente está na empolgação, realmente as coisas perderam a graça. Porque a graça de Deus é outra coisa. Quando algo material, uma pessoa, uma celebridade, um paquera, um crush teu lá, perdeu a graça, tipo, você perdeu o encanto com aquela pessoa ou com aquela coisa, um objeto, aí você comprou um iPhone último tipo e não era tudo aquilo e para piorar ainda você sente saudade do iPhone anterior, sabe como? Sempre tem aquilo. Ainda mais na medida que a gente envelhece, a gente fica meio saudosista, né? Então, o reino dos céus é diferente. Jesus está falando que é algo diferente. Aí o que Jesus responde para os saduceus, imaginando que Jesus está batendo o pezinho, com os braços cruzados, ou então ele está com os dois braços assim, em formato de açucareiro, né? Asinha de açucareiro, tipo, ai, não acredito que eu tenho que explicar para esse povo, né? Com aquele olhinho semicerrado de, ai, Senhor, dai-me forças. O que ele explica para os saduceus? Olha, nesta vida, homens e mulheres se casam. Né? Aí o que chamou atenção para mim é o versículo 35. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos. Então, a ressurreição dos mortos não é para todos. O reino dos céus não é para todos. Tá? Quem for julgado digno. E de participar da vida futura, eles não vão se casar. Porque vai ser um corpo glorioso. Não vai ter sexualidade. Não vai ter esse lance de gênero, essas bobeiras. Aí você pode ser o que você quiser. Então quer dizer que a pessoa, se quiser virar um dado, a pessoa vira. Se a pessoa dado de jogo. Se a pessoa quiser virar um cavalo, vai fazer plástica para virar. Tem gente que faz, né? Não sei se vocês têm visto umas notícias assim que a pessoa pagou não sei quantos milhões para ter o rosto de um lince, de uma pantera. Ter o aspecto do Ken humano. Teve um aí que queria virar o Ken humano no final. No final, acho que se tocou, né? Que aquilo não estava levando a nada, voltou a ser o que era. O que ele realmente era. Ali na certidão do nascimento. Mas realmente a questão da questão do gênero ela é perigosa, porque se a pessoa quiser ter um desejo. Isso é verdade. Teve um homem que queria casar com a árvore de Natal dele nos Estados Unidos. Teve um japonês que quis casar com uma personagem de mangá. Aí quando a empresa acho que faliu, ou falaram que essa bonequinha de mangá aqui, o anime de mangá, né? A personagem vai ser tirada de linha, o homem entrou em curto. Não, mas eu casei com a bonequinha. É sério, já tem umas notícias assim que você vê. Existe. As aberrações, né? E fora um monte de assunto que surge na mídia que deixa a gente doido também. Tá difícil até entabular conversa na fila do sacolão de fruta lá, gente. Né? É cada ideia absurda que a gente. Aí tem que fazer que nem lá o humorista francês lá, como é que é? Agora não é humorista, é stand-up, né? O cara faz stand-up. É, humorista. O cara é o Paul Cabanes. Fazer um jabá de graça pra ele. Nossa, cada história. Aí o Paul Cabanes casou com uma brasileira, veio pro Brasil, tem uma filhinha, mora aqui, fala bem o português. De vez em quando vai pra França. Mas ele fala assim que ele aprendeu com os brasileiros que quando eles querem encerrar um assunto aqui no Brasil, porque lá na França não, quando a pessoa está sendo incomodada com o assunto, eles são grossos mesmo, falam na cara. Ah, não, isso daí não é assunto que eu sei dominar, sei lá, dá uma de grosseiro. Aí ele falou que os brasileiros têm uma saída meio
enviesado, né? Falou um assunto difícil, complicado, né? Aí já encerra o assunto, né? De forma educada, um pouco empática, mas sem ser muito grosseiro, né? Pois é. Então, tem situações assim que a gente vê, ouve, e é melhor falar complicado, né? Certo? Então, aqui no Evangelho, além da questão de falar como vai ser a ressurreição, e mesmo assim os saduceus não entenderam, porque só falta dizer que não acredita em anjo, né? Anjo tem sexo? Não, não tem. E ainda ele reafirma, Moisés quando falou com a sarça ardente lá, o que o Senhor falou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Então essas pessoas, os patriarcas, estão no seio de Deus, estão lá vivendo com Deus, né? Mas aqui, no momento, para mim, o que se tornou novo hoje é o versículo 35. Se forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e participar da vida futura. A vida futura é onde? No reino dos céus. E ainda assim é falado do templo, que não é o templo físico de Jerusalém, mas principalmente esse templo que habita a alma e onde habita o Espírito Santo também. A ação da graça do Espírito Santo em nossas vidas. Bom, vou terminando por aqui. Ah, sim, aí tem uma questão aqui que me veio. Às vezes acontece o seguinte. A pessoa fala, mas eu li uns lances aí que tem umas literatura, inclusive, literatura brasileira e tal, que a pessoa fez umas regressão, já começa errado, né? Mas eu li uns negócios aí de que nós vamos reencarnar, ou que quando eu for lá vou encontrar meu marido. Não, realmente, vocês, né? Deus é família. A Santíssima Trindade é família, é comunidade, uma mini não, né? Santíssima Trindade não é uma mini comunidade, é uma macro comunidade em 3 pessoas. E a Sagrada Família? É um reflexo da Santíssima Trindade, beleza? Beleza. Então, vamos supor, você é casada, né, filha? Aí tal, o marido morreu, aí você chora. Vou encontrar com meu marido. Se ele for digno da ressurreição dos mortos e da vida futura, e você também, vocês vão se reencontrar. Deus é família, né? Mas não vai precisar fazer as intimidades, né? O reino dos céus é mais que isso. Muito mais. Aliás, não tem nem como imaginar. Então, por isso que eu falo. Às vezes é difícil falar essas coisas até em dias atuais. Uma vez eu vi um padre, acho que o padre nem vai lembrar, porque não deve saber quem eu sou, porque eu mal falo desse padre, né? Mas uma vez eu vi uma missa à tarde, estava acompanhando a TV, aí ele falou, para mim o reino dos céus é estar sentado na praia, tomando minha cana, meu caldo de cana e comendo um pastel. Desculpa, não é assim não. Não é isso. Não vai nem ter tempo de dormir. Outro, teve um padre também que falou que eu gosto tanto de dormir que eu espero que quando eu chegar lá no reino dos céus eu durma bastante. Desculpa, padres, desculpa. Eu não resisti. Mas eu ouvi isso em homilias, né? Uma foi na TV, outro foi presencial, assim. Gente, não é assim. Essas necessidades básicas humanas, eu acredito que não vai ter. Essas coisas, esses desejos da carne, né? Então é sempre importante a gente pedir que o Espírito Santo nos amoleça, nos dê humildade, nos dê a graça do perdão, nos dê a graça de professarmos a fé em Cristo, que essa é a principal também graça que o Espírito Santo pode nos ofertar, pode estar aqui nos ensinando. Mas antes de tudo, sempre pedirmos, vinde Espírito Santo. Vinde, habitai. Então, se para você vinde tá meio esquisito, fala assim, Espírito Santo, habitai em mim. Pode habitar, nesse casebre miserável, pecador.
Se eu for digno, pelo menos da sua atenção, faz amizade com o Espírito Santo. Nem tô falando para você entrar na RCC, de falar em línguas e tal, e profetizar. Isso aí vem com o tempo. Né? Se for da vontade de Deus, do Espírito Santo, tu vai profetizar, tu vai ter sonhos proféticos, tu vai fazer o quê? Um monte de coisa. Mas a questão é, primeira coisa, é sermos casebre do Espírito Santo. Porque aí o Espírito Santo faz a construção acontecer, né? É isso. É o que eu posso falar. Aliás, eu acho que pro decorrer, se eu não esquecer, se eu não me perder nos problemas do Brasil e do planeta, fazer a divulgação a mais do Espírito Santo, né? Que eu não faço uma vivência gigante do Espírito Santo. Eu acho que tem gente que faz mais. Tem gente que faz sim. Só que às vezes se perde no meio do caminho e começa a ver até ET, né? Não querendo criticar um irmão aí pregador, mas foi uma pisada de bola meio feia, né? Se você não sabe, eu não vou contar a fofoca. Você já passou, já acabou. Ele pediu desculpas, pediu perdão, deve ter se confessado também. E, como disse, segue o baile e segue a vida, tá lá. Mas ele tinha falado umas bobeiras aí. Aí foi repreendido por muitas pessoas, inclusive o pregador Anderson Reis deu uma chamada de atenção aí e tudo, porque realmente foi uma coisa um pouco absurda, né? E é preciso tomar cuidado com essas visões. Dica. Vem uma visão para você. Não acredite de pronto. Né? Seja brasileiro esperto. Não acredite de pronto. Reze mais em cima disso. Peça orientação do Espírito Santo, do Senhor Jesus, nas suas devoções, para Nossa Senhora. E espere a resposta. Porque a resposta de Deus demora, mas vem. Quando vem também a certeza, já é a certeza, né? Tá? Vou deixando vocês por aqui, quero ver se eu gravo, tô querendo adiantar um pouco as gravações, porque chega final do ano, gente, já vou até avisando, chega final do ano, todo mundo sabe como é que é, vocês também têm a vida de vocês, eu não tiro férias, tá? Então eu tenho uma vida um pouco atribulada no final do ano, pode acontecer atrasos. Essa vez, o que está acontecendo? Eu tô um pouco adiantada, então eu tô adiantando alguns dias, poucos dias, de 2 em 2 dias adiantado, nas gravações, tá? Mas se atrasar é normal para essa época, tá? Desculpa, gente, mas vai acontecer. Se falhar, falhou. O que eu posso garantir? A liturgia de domingo e a data que eu consegui gravar. É só, tá? Eu não vou me forçar, não vou fazer cobrança, então não é para entrar em pânico. Rezo por vocês. Se puder rezar por mim, eu agradeço bastante. 2022 foi um ano assim bem complicado para mim. Tive que rever muitas coisas, repensar muitas coisas na vida. Foi bom. Abandonei muita ideia agarrada e espero que com vocês tenha sido também, tá? É um ano bem desafiador, beleza? Então eu vou deixando vocês por aqui e lembrando, tem uma nova variante do coronavírus. Continue aqui na minha cidade, está sendo exigido o uso de máscara em locais fechados, tá? Então não jogue fora as máscaras, continue usando. E a vacinação tá aí, tá às portas, vai acompanhando aí na sua cidade. Um abraço grande, fique em paz, na paz de Cristo.